eu nunca pensei em outro país a não ser ir para os Estados Unidos, porque eu acreditava que lá seria o lugar que eu teria a maior inovação em termos de análise do comportamento aplicado ao autismo. Meu nome é Patrícia Eiterer, eu atualmente sou doutoranda no programa de pós-graduação em análise do comportamento aqui na UEL, orientada pela professora Silvia Souza. Fiz a graduação em psicologia na Universidade Federal de Goiás, UFG, e vim para Londrina no período do mestrado. Em 2018, fiz o mestrado também aqui no PGAC, orientado também pela professora Silvia Souza, e depois dei continuidade à linha de pesquisa no doutorado com a mesma orientadora. Na UFG, a linha teórica que prevalecia era a psicanálise ou a psicologia social. E eu nunca me interessei muito por essas duas linhas. Desde o segundo semestre do curso, eu já me interessei pela análise do comportamento, decidi que era aquilo ali que fazia sentido para mim dentro da psicologia e fui cada vez me aprofundando mais. Então, foi muito difícil também eu encontrar uma linha de pesquisa para seguir na graduação, porque lá na UFG a gente tinha uma professora de análise do comportamento e ela tinha que dar conta de tudo. Então, todas as disciplinas de análise do comportamento era ela que ministrava, e o que ela conseguiu fazer assim de projeto extracurricular foi a liga acadêmica, porque aí ela dava conta de abarcar todos os alunos que se interessavam pela análise do comportamento. E até hoje ainda tem a liga acadêmica lá, está bem mais fortalecida hoje em dia, mas na época que eu entrei no curso estava começando. Então, o que eu fiz de pesquisa durante a graduação mesmo, foi uma pesquisa PIBID, que é de iniciação à docência, não é iniciação científica, e era mais voltada a traçar o perfil dos alunos bolsistas de PIBID, qual que era a linha de pesquisa deles. Então, foi uma pesquisa que não tinha muito a ver com a linha teórica que eu gostaria de seguir. Era algo mais nesse sentido sociodemográfico dos alunos PIBID. No final da graduação, eu conheci o professor Hernando lá em Goiás ainda, ele estava na PUC de Goiás, e ele estava começando um projeto de desenvolvimento de um livro para recriar experimentos clássicos da análise do comportamento com humanos. Então, aqueles experimentos que foram feitos somente com animais, né, com não humanos, e que não tinham sido recriados com humanos, ele juntou ali, acho que eram entre 10 a 12 experimentos, e subdividiu os grupos dos estudantes que tinham interesse. E aí ele pegou tanto estudantes da PUC quanto da UFG, foi aí que eu conheci o professor, e a gente conduziu esses experimentos, eu ajudei depois na organização desse livro com ele, e foi ele que me falou do mestrado na UEL, porque ele já tinha passado no concurso aqui, ele só não havia sido chamado. E aí ele falou, mas provavelmente eu vou ser chamado no próximo ano, porque o edital já está caminhando, e aí eu tinha interesse em ser orientada por ele, e seguir com a linha de pesquisa relacionada com jogos, que era, no caso, o que a gente fez nesse livro, nesses experimentos. A recriação desses experimentos foi com um jogo, e aí a minha ideia era também, no mestrado, fazer uma pesquisa relacionada com jogos. Mas quando eu vim para o mestrado, no final das contas, ele não foi chamado até aquele momento, e eu vim muito perdida assim, em relação a quais seriam outros possíveis orientadores, porque eu estava muito certa de que ele já estaria aqui. E, na verdade, eu coloquei opções na prova que não tinha nada a ver. Na verdade, eu pus o Caê, coloquei a Camila. Então, assim, são professores que nem estudam jogos. E aí,
calhou que, como eu não tinha falado com eles antes e eles já tinham outros potenciais orientandos, eles pegaram esses outros orientandos e eu fui direcionada para a Silvia Souza, que estava com uma vaga. E assim, eu não sei se por conta da prova, porque na minha prova tinha uma questão lá que era para a gente estruturar um novo método para um estudo que já existia, então eles deram 3 resumos para nós e a gente tinha que escolher um dos 3 para propor um novo método. E eu escolhi justamente um de jogos, que era da Silvia, né? E aí, eu não sei se foi por conta da prova ou não, mas me direcionaram para a Silvia e foi a parceria perfeita, porque a gente funciona muito bem juntas. Eu acho que a Silvia é a orientadora perfeita para mim, porque ela cobra na medida certa, eu acho. Ela nem deixa muito solto, nem cobra o tempo inteiro, e eu funciono muito bem com essa dinâmica dela, e a gente gosta das mesmas linhas de pesquisa. E aí no mestrado, quando eu cheguei, eu sentei com ela para conversar, ela perguntou, né, o que você quer estudar, vamos conversar um pouquinho sobre o seu projeto. Foi a minha primeira reunião com ela, primeiro momento de conhecer a Silvia, e eu falei, eu quero estudar, eu quero usar o jogo The Sims para ensinar habilidades sociais. E aí ela falou assim, tá, mas qual habilidade social? Aí eu falei, habilidades sociais. E ela falou, não, mas isso é uma coisa muito ampla, vamos ter que fazer um recorte. Aí a gente começou no processo de fazer esse recorte. E, por outro lado, também ela falou, e o jogo que você está propondo usar é um jogo comercial, ele não foi feito para ensino. Então, são muitas variáveis ali que você não controla. E aí que a gente começou a desenvolver o jogo Kahala para ensino de empatia. Com a disciplina da Nádia, eu fui entender sobre decomposição de comportamentos, entender que o empatizar é um comportamento muito abrangente, fiz essa decomposição no mestrado, desenvolvi a primeira versão do Kahala no mestrado, e a gente não conseguiu chegar na fase de aplicação porque entrou no período da pandemia, então a gente não poderia ter o contato presencial ali. Aí no doutorado eu dei continuidade à linha de pesquisa que eu já tinha iniciado no mestrado. Quando eu entrei no doutorado, a Silvia já tinha uma graduanda interessada na linha de pesquisa, que é a Poliana. Ela veio para fazer a IC, dando continuidade, quer dizer, refazendo uma revisão bibliográfica que eu tinha feito no mestrado, mas acabei deixando de lado porque tinha muitas coisas para serem ajustadas, não daria tempo. E aí a gente aproveitou para fazer na IC da Poli, porque isso também ajudou na reformulação do Kahala. Então, atualmente, a Poli trabalha junto comigo nessa linha de pesquisa, reformulando o Kahala analógico de tabuleiro, e eu trabalho no Kahala digital, que é uma versão que só foi possível existir porque eu tive a parceria com a Poli durante o doutorado, então a gente foi trabalhando em paralelo, e aí dividindo os trabalhos deu certo de desenvolver tanto uma versão analógica quanto uma digital. E agora, já mais na finalização do doutorado, a gente já tem os resultados do mestrado da Poli com a aplicação do analógico, a gente já tem os resultados da minha aplicação do digital e provavelmente a Poli vai dar continuidade aí, refinando o jogo ainda mais no doutorado dela. Então a linha de pesquisa continua, mas meu doutorado está finalizando. Eu comecei a trabalhar essa ideia de fazer o mestrado, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer o mestrado, o doutorado, no meio do doutorado eu ia fazer o doutorado sanduíche e aí eu já ia emendar tudo, não ia dar um tempo entre mestrado e doutorado, porque eu sabia que se eu desse um tempo a chance de eu não fazer o doutorado era muito grande, e eu já tinha também essa ideia de que eu queria pegar uma linha de pesquisa que eu conseguisse continuar. Claro que assim, a pesquisa ela se conduz sozinha, né? Às vezes, nem sempre dá pra gente seguir com aquilo que a gente quer. E acabou que eu pesquisei algo que eu não tinha planejado exatamente, mas funcionou isso de dar continuidade na linha de pesquisa.
E então, quando eu entrei no mestrado, eu já entrei falando com a Silvia que eu tinha interesse de ir para fora, que eu tinha interesse de levar o nosso jogo. Ela já tinha conversado com uma professora que é uma brasileira, mas está nos Estados Unidos, então ela já tinha conversado, tinha explicado sobre o jogo que a gente estava desenvolvendo. A professora, na época, demonstrou muito interesse para a Silvia, então a gente viu que era um grande potencial para levar para fora. Como a minha temática é relacionada com autismo, e a gente sabe, né, que muito do que a gente tem hoje em dia de análise do comportamento aplicada ao autismo veio dos Estados Unidos, eu nunca pensei em outro país a não ser ir para os Estados Unidos, porque eu acreditava que lá seria o lugar que eu teria a maior inovação em termos de análise do comportamento aplicado ao autismo. Então, a gente começou a pesquisar desde quando eu estava no mestrado, a gente já tinha essa ideia, né, ali latente, mas quando eu entrei no doutorado é que a gente começou a olhar mesmo, já falando, pode ser tal professor, e eu vi uma palestra do professor Thomas Rigby, lá da USU, que ele explicava sobre uma agenda de atividades que ele faz lá no laboratório dele, e eu falei com a Silvia, eu acredito que pode ser um laboratório interessante para ir, porque é um laboratório muito forte, muito reconhecido na área do autismo nos Estados Unidos. Então eu entrei em contato com ele pelo LinkedIn, depois dessa palestra, né, eu conversei com ele. Ele é um professor que fala português, ele já morou aqui no Brasil por um tempo, mas ele é americano, norte-americano, né? E ele acolheu, falou, tudo bem, vamos marcar uma conversa para você me explicar melhor a sua ideia de pesquisa, o que é. A gente conversou e ele falou, tudo bem, eu não sei eu não entendo muito de jogos, mas pode vir, a gente trabalha com autismo aqui há acho que mais de 20 anos, que ele falou, e pode vir, pode trazer o seu projeto para a gente fazer aqui. E aí, isso foi em fevereiro de 2023. Então, o edital da CAPES já estava aberto e eu já precisava dar sequência com os documentos. E aí, assim, me deu um estalo que quando eu percebi que aquele era o único edital do qual eu poderia participar, eu comecei a correr com as coisas. Então, assim, por mais que eu já estivesse me planejando para fazer o doutorado sanduíche, eu não tinha a ideia de que a nossa janela para participar do processo seletivo da CAPES é muito curta ali, porque, na verdade, não é curta, é limitada mesmo, é um edital que dá para a gente participar, porque tem tanto a limitação do cumprimento mínimo ali do curso, então você tem que ter feito pelo menos 2 semestres, que dá 1 ano. Só que o nosso programa começa no meio do ano e o edital abre no final do ano. Então, a gente perde ali 1 semestre, né? E aí eu só conseguiria fazer no outro ano. Então, eu já tinha feito 1 ano e meio do curso de doutorado, e eu não poderia participar do outro edital, porque você tem que retornar com 6 meses de antecedência. Então, se eu deixasse para participar do outro edital, eu não voltaria a tempo. Então, quando caiu a ficha disso, eu comecei a correr com tudo. Já fui correr atrás de fazer o exame de proficiência, porque esse assim, era o meu maior terror. Eu tinha pânico de pensar em fazer um TOEFL na vida. E tanto é que para fazer o simulado eu já fiquei muito nervosa, fazendo o simulado em casa eu tava tremendo, mas deu tudo certo, eu consegui a proficiência que precisava. O projeto já estava muito encaminhado, porque eu já tinha submetido pro Comitê de Ética daqui do Brasil, e o que eu precisei, assim, que eu tive que ficar pedindo foi a carta do orientador do exterior, a carta aqui no programa e a carta da minha orientadora. Então, foram essas coisas que eu tive que agilizar para conseguir participar do edital dentro do prazo, né? Tudo certinho. Quando eu cheguei lá,
foi um choque muito grande, porque assim, por mais que você saiba que quando você está em outro país, você tem que falar outra língua, é como se a gente soubesse em um nível racional, mas mais distante. A gente não tem a noção do que é estar, de fato, em outra língua. E para mim foi muito sofrido o primeiro momento. Eu chegava em casa com dor de cabeça todos os dias, eu tinha muita dor de cabeça, eu chegava esgotada, então umas 6 horas da tarde, mais ou menos, eu já estava querendo dormir, e se eu deitasse para dormir, eu dormia até o dia seguinte, porque eu chegava esgotadíssima. E tinha momentos que eu pensava, nossa, tudo que eu queria era sentar numa lanchonete e falar, eu quero um café, tudo em português, e a pessoa entender. E assim, não tinha, né? Desde o bom dia que eu falasse para alguém, até um tchau que eu falasse no final do dia, era tudo em inglês. Então, era raciocinando ali, trabalhando a cabeça o tempo todo. E era um esforço muito grande. No começo era bem árduo esse trabalho de ter que fazer tudo em outro idioma. Nas reuniões com eles, eu em alguns momentos tinha bastante dificuldade, porque quando eles começavam a conversar entre eles, eles falavam muito rápido, então eu tinha que ficar pescando ali, né? No começo eu estava meio enferrujada no inglês, mas depois eu fui entendendo algumas expressões que eles usam, algumas gírias, e aí as coisas foram ficando mais tranquilas. Mas eu diria que ali nos 2 primeiros meses, 2 a 3 primeiros meses, foi um período de adaptação bem complicado, foi bem sofrido. Mas em relação à pesquisa, desde da primeira reunião, eles tinham reunião uma vez por semana, né? Então, desde a primeira semana que eu estava lá, eles já me chamaram para participar das reuniões e assim como todos os outros orientandos do Tom tinham que falar sobre o andamento da pesquisa deles, eu também tinha que expor como é que estava o andamento da minha pesquisa. Eu deixei para traduzir o meu projeto todo lá, então eu tive o auxílio da diretora da clínica para fazer alguns ajustes de linguagem. Eu traduzi tudo primeiro, né, e depois dei para ela ler, porque ela não falava português. E aí ela leu tudo em inglês, e aquilo que ela achava que não estava uma expressão muito legal, ela me perguntava o que é que eu queria dizer, a gente foi ajustando ali em parceria. Então, eu tive esse suporte dessa diretora da clínica, ela me deu tanto suporte no sentido acadêmico, né? Então, isso, por exemplo, de corrigir ali os meus textos, me ajudar a reformular algumas frases, quanto no suporte pessoal mesmo. Então, ela me chamava pra gente fazer alguns passeios ali na região. A gente foi na praia lá de Utah, que é uma praia entre aspas, mas tinha esse ponto de referência ali, né, esse apoio. Bom, e aí falando então especificamente do meu projeto que eu levei para lá, a intenção era traduzir e adaptar culturalmente o jogo Kahala para o contexto das crianças autistas norte-americanas. Então, a gente trabalhou em cima disso ali acho que nos primeiros 5 a 6 meses que eu estava lá, a gente trabalhou em cima da adaptação do jogo, do refinamento da linguagem para ficar mais claro para as crianças da cultura norte-americana. E depois nós conseguimos fazer a aplicação com 3 crianças autistas que foram selecionadas a partir da lista de interesses do laboratório, do ASSERT, né, que é o laboratório que eu estava. Encontrei alguns desafios no sentido da aprovação da pesquisa, de conseguir conduzir a pesquisa em si, né, da aplicação mesmo, da parte experimental prática, porque o comitê de ética demonstrou bastante resistência, pediu ali coisas que até o pessoal do próprio laboratório estranhou, falou que geralmente o comitê de ética não pedia para eles e que eles nunca tinham enfrentado aquele tipo de questão. Mas no final das contas a gente foi
conversando, trocando e-mails para lá e para cá, o Tom precisou fazer uma reunião com o comitê de ética para explicar a pesquisa para eles, e eu consegui no último mês, no penúltimo e último mês que eu estava lá, eu consegui de fato fazer a aplicação. Então eu tinha no meu cronograma o objetivo de já voltar com o artigo escrito. Não consegui porque teve um atraso muito grande do comitê de ética aprovar minha pesquisa lá, e aí por conta disso atrasou o restante do cronograma. Mas eu consegui coletar os dados que eu precisava. Hoje em dia, né, eu vejo que valoriza muito o Carrala, agrega um valor muito grande o fato dele ter sido testado em outra cultura. Então a gente tem atualmente o jogo em 2 idiomas, a gente tem o jogo testado com crianças autistas, que é o nosso público-alvo. A gente teve um resultado muito interessante, tanto para comparar, né, entre culturas, quanto comparar entre as versões do jogo, o jogo digital que eu testei, o jogo analógico que a Poli testou. Então a gente tem dados muito robustos já com um jogo que ainda é muito novo. E isso é muito, muito positivo para a minha pesquisa e para a linha de pesquisa como um todo. Porque agora, com todo esse arcabouço que a gente tem, a Poli, dando sequência no doutorado dela nessa linha de pesquisa, ela já parte de um passo muito avançado. Não é algo muito incipiente, é algo que a gente já tem um dado mais robusto, que dá para pensar em estratégias. Então a gente conseguiu identificar algumas falhas no nosso método que a gente pode corrigir para as próximas pesquisas, não só de refinamento do jogo, né, mas até de método para pesquisa aplicada, por exemplo, porque a pesquisa aplicada ela tem as suas particularidades e muitas vezes isso não está descrito em livros teóricos. A gente tem que vivenciar na prática para identificar as dificuldades, principalmente quando a gente fala de testagem de jogo, testagem com crianças, porque envolve muitas coisas. Por exemplo, envolve a agenda de muitas pessoas quando a gente fala de crianças, e envolve muitos materiais quando a gente fala da testagem de um jogo, que a gente precisa sempre do material do jogo e do material dos testes. Para quem está interessado em fazer o doutorado sanduíche, eu digo que é algo que valoriza demais o currículo. Então, mesmo que você vá para fazer o período mínimo, né, não faça igual eu, que eu fui para o período máximo, mesmo que você vá fazer ali 4, 6 meses só de doutorado sanduíche, vale a pena, porque é uma experiência única. E depois que você conclui o doutorado, você não pode mais participar do programa de doutorado sanduíche, nunca mais. Você pode participar de outros programas, mas não desse. Então, eu sugiro aproveitar a oportunidade. E eu diria assim, a dica de ouro é: investigue o seu possível orientador do exterior ao máximo. Saiba tudo sobre ele antes de você ir, para você não correr o risco de chegar lá e descobrir que ele não estuda exatamente o que você pensou que ele estudava, que ele não é exatamente do jeito que você achou que ele fosse.